Família, acredito que, assim como eu, todos vocês, né, têm sonhos, têm planos, têm projetos, amém? A gente traça algumas metas, nós traçamos alguns objetivos para as nossas vidas, sejam objetivos familiares, profissionais, ministeriais, amém? Algumas pessoas carregam alguns sonhos, projetos que talvez você vai viver a um curto prazo, a um longo ou a algum médio prazo, e nós, quando vemos a maneira que as coisas estão acontecendo, nós percebemos também que já estamos passando aí da metade de mais um ano, amém? O tempo está voando, as coisas estão acontecendo muito rápido, está acontecendo tão rápido, o tempo está passando tão rápido que eu estava conversando ali na cantina com Catarina. Catarina está servindo ali, glória a Deus pela vida dela. Eu estava conversando ali com ela sobre o batismo e tal. Ela disse: você se batizou quando? Eu disse: eu me batizei em 2012. Ela disse: nossa, eu tinha 4 anos. Eu disse: glória a Deus, Catarina, obrigado. Não sei se eu fico feliz, não sei se eu... mas glória a Deus, amém? Então o tempo está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo em uma velocidade que a gente às vezes até acha que não está conseguindo acompanhar esse tempo. E é nessa hora que nós temos que parar, amém, igreja? É nessa hora que é importante a gente refletir, buscar entender em Deus o que Ele espera de nós, o que Ele também tem reservado para nós nessa estação, o que nós vamos viver agora, quais sementes nós iremos lançar, qual estação nós estamos inseridos. Então é nessa hora que nós temos que parar, é nessa hora que nós temos que buscar, nós temos que refletir, buscar no Senhor, porque em meio a esse formato que as coisas estão acontecendo, esse formato veloz de conduzir a vida, às vezes a nossa mente acaba sendo condicionada a viver também em um formato imediatista. Você quer ver as coisas acontecendo rapidamente, você não tem, às vezes a gente não quer passar pelos processos, a gente quer esperar que as coisas aconteçam para ontem, por conta dessa velocidade, a maneira que as coisas estão acontecendo, e nós temos que ter cuidado com esse imediatismo, amém? Porque não é dessa forma que a nossa vida é conduzida. Eu não posso querer que a minha vida seja traçada apenas em uma linha reta. Se a nossa vida acontecesse dessa forma, fosse uma linha reta traçada, e a gente vivesse dessa forma totalmente constante, temos que ter a nossa vida constante com Deus, mas eu estou falando daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, as guerras, as batalhas que nós enfrentamos. Se fosse uma linha reta apenas, era muito bom, mas nós passamos pelos desafios, nós passamos pelos obstáculos, nós somos inseridos em processos, e nós temos que passar por esses processos, amém? Então, uma pessoa imediatista, ela só vai querer saber do agora, só vai querer saber do presente, de satisfazer a sua vontade, às vezes o seu ego, às vezes a sua carne, e acaba não levando em consideração o que foi semeado anteriormente, e não se importa com as consequências futuras daquilo que está semeando agora. Então o imediatista, às vezes, ele é um pouco egoísta, digamos assim. Eu só quero saber daquilo que vai acontecer agora, mas acaba esquecendo que aquilo que está vivendo agora faz parte daquilo que você semeou lá atrás, e aquilo que você semear agora vai ser o que você vai colher lá na frente. Então você tem que levar em consideração essa realidade, aquilo que foi semeado anteriormente. Você tem que entender que vai haver as consequências futuras também daquilo que você está semeando agora. E às vezes algumas pessoas se apegam: mas a gente não tem que pegar todo o nosso passado ali e tudo, lançar no mar do esquecimento, não é isso que o Senhor faz, e a gente tem que pegar todo o nosso futuro, a nossa vida, e entregar aos cuidados do Senhor, porque pertence a Deus o futuro. É uma verdade, amém? É uma verdade, mas a palavra também nos ensina que Deus é justiça, e para todo passado vai haver sim uma consequência, um resultado, uma conclusão de algo, amém, igreja? E o inferno, ele usa desses resultados, os resultados dessas escolhas mal tomadas no passado,
para pressionar as pessoas a continuarem fazendo escolhas erradas. Vocês estão comigo? O inferno usa desses resultados, daquilo que você está vivendo agora, para te pressionar, para fazer com que você continue fazendo escolhas erradas. Às vezes sem pensar, às vezes sem temor, porque buscam a melhor saída para o agora, não levando em consideração o futuro, não levando em consideração o que você está semeando agora e vai colher lá na frente. Amém? Eu vou buscar o que é fácil agora, eu vou assumir, porque assumir as consequências, assumir as responsabilidades é mais difícil. É sempre mais fácil eu terceirizar algo, é sempre mais fácil eu terceirizar a responsabilidade ou a culpa, jogar para alguma pessoa, do que eu assumir as consequências do meu erro. E nessa, você vai se enrolando cada vez mais, amém? Todas as vezes que você dá as costas para alguma situação, você acaba se enrolando mais. Satanás vai colocando ali as camas de gato e você vai caindo. Eu perguntei no culto Flame se alguém sabia o que era cama de gato, ninguém sabia, velho. Aqui eu acho que tem alguns que sabem, não é possível que é cama de gato? Que outro sabe o que é cama de gato, sabe não? O Marcos sabe. Abre a tua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Amém. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aí. O primeiro ponto aqui, igreja, é que Davi negligenciou o período que estava inserido. Amém? A palavra fala que era um tempo em que os reis saem à guerra. Então era um período que os reis iam para a guerra, iam para as batalhas. E quando Deus olha para a gente aqui, igreja, nessa noite, além dele nos enxergar como filhos, o Senhor nos enxerga como um exército do seu reino. Amém? É dessa maneira que o Senhor olha para nós, porque Ele sabe que nós somos soldados, Ele sabe que nós somos valentes, Ele sabe que nós guerreamos por uma verdade e por um reino. E todo exército ele é composto por soldados, e todo soldado vai ter que entender que há tempos de paz e há tempos de guerra. Não tem como eu dizer que sou um soldado do reino de Deus e eu só querer viver os momentos de paz. Não tem como eu dizer que sou um soldado de Deus e quando as coisas apertarem na minha casa, no meu dia a dia, eu querer jogar tudo para o alto e dizer: não quero mais. Não é dessa forma. Há sim o tempo de paz, mas há também os tempos de guerra. E um verdadeiro soldado, ele tem que entender que há esses tempos. O inferno, ele trabalha a todo momento para confundir a nossa mente. Ele vai trabalhar para que nós esqueçamos dessa verdade, dessa realidade, para que a gente jogue tudo para o alto mesmo. E dado momento você vai ter até vontade de jogar tudo para o alto, mas o Senhor nessa noite ele nos alerta mais uma vez que há o tempo de paz e o tempo de guerra. E para um soldado, independente do período, você é um soldado do reino, amém? Você faz parte desse exército, então você vai ter que encarar de frente. Todo soldado tem que entender que há os dois tempos, os dois períodos. Você vai ter sim as suas guerras, nós iremos passar por nossas guerras, por nossas batalhas, e nesse momento você não vai ali ficar de bobeira na varanda da sua casa, trancado no seu quarto, querendo se isolar do mundo. Você vai ter que encarar de frente, amém? Você tem que olhar para as situações e encarar de frente como um soldado. Mais que isso, como um homem e uma mulher de Deus encaram as situações do dia a dia, porque senão
a proporção daquilo que você está enfrentando aumenta, vai se avolumando. Então, antes era apenas uma situação para resolver. Opa, hoje eu tenho essa situação, apareceu isso aqui para resolver. Agora tem mais essa outra, é mais essa outra questão. Você lida com isso diariamente, e eu acredito que até mesmo no seu trabalho, lá na sua faculdade. Se você for deixando as coisas se avolumando, de repente aquilo que era uma única coisa para você resolver, agora são inúmeras, são tantas coisas que você, poxa, agora eu começo por onde? Eu começo por onde agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Então, isso é apenas um exemplo, mas de uma maneira espiritual, nós passamos sim por nossas guerras e as nossas batalhas também. E foi justamente o que aconteceu com Davi. Dando continuidade agora no versículo 6, 2 Samuel 11, versículo 6. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficarão em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então, o que a gente vê aqui, igreja, Davi agora ele não tinha mais que se preocupar apenas com a guerra. Agora ele tinha essa situação com a família do seu soldado, ele tinha essa situação com a vida de Urias, esse homem aqui, esse servo fiel, que se apresenta dessa maneira, com esse comportamento. Davi engravidou a mulher do cara, e a pressão da situação foi fazendo com que Davi agisse cada vez mais de maneira insensata. E é isso que vai acontecendo no dia a dia, quando nós damos as costas aí para as nossas lutas. É isso que acontece quando nós damos as costas para os nossos problemas, achando que dando as costas as coisas vão desaparecer, onde na verdade a gente sabe que só vai se avolumar. Nós temos que resolver as situações, porque nada desaparece dessa forma, amém? Você pode até dar as costas, mas o problema vai estar lá. E quando você voltar, vai estar lá esperando para que você resolva, sendo que agora não vai ser mais apenas um problema, são outras questões que você vai ter que resolver. E foi o que aconteceu com Davi. Ele não tinha mais apenas que se preocupar com a guerra, apesar de que ele não estava muito preocupado, ele estava sossegado lá, mas agora ele tinha essa situação aqui para resolver. E a pressão da situação foi fazendo com que Davi fosse agindo dessa forma, cada vez mais inconsequente, insensata. Então, igreja, descansar no tempo de guerra, descansar ou fugir das consequências das suas escolhas não pode ser uma opção para a gente, amém? Descansar, fugir, dar as costas para os problemas, para as consequências, não pode ser uma opção para o povo de Deus. Davi tenta preparar todo um cenário para não se responsabilizar pelo seu ato. Ele quis fugir daquele problema, ele quis fugir daquela situação. Ele preparou todo um cenário ali para ludibriar aquele homem, para enganar aquele homem, para mentir, mas deu errado. Por quê? Porque Deus sabia, o Senhor sabia de toda a verdade, então não tem como a gente querer fugir das consequências. Ele tinha até poder, ele poderia ali falar: olha, aconteceu isso. Não, mas ele quis buscar o caminho mais fácil, ele quis mentir, ele quis jogar ali para debaixo do tapete, e as coisas só se avolumam, amém? Davi tenta preparar isso, para vocês verem como isso é sério, igreja. Davi era o rei, ele tinha poder, ele tinha sim outras opções, poderia ter encarado de frente, o desfecho ali com certeza teria sido outro, se ele assume a responsabilidade dos seus erros. E às vezes a gente corre dos nossos erros, das nossas falhas, mas encarar de frente sempre vai ser a melhor opção.
encarar de frente sempre vai ser a melhor escolha para um homem e para uma mulher de Deus. Você nunca pode dar as costas para o problema. Você errou, você falhou, a gente vai errar inúmeras vezes. Várias vezes nós iremos falhar, mas nós temos que encarar de frente, amém? Nós temos que nos arrepender, nós temos que buscar a face, nós temos que buscar a presença do Pai, não se esconder. Desde o início de tudo a gente vê que não dá certo, o homem quis se esconder e tal ali, mas não tem como fazer nada, não tem como deixar nada em oculto diante da presença do Senhor. Então o que nós temos que fazer é lidar com a verdade, é encarar as coisas de frente, olhar, é cara a cara, amém? Davi tenta preparar esse cenário para não se responsabilizar, mas dá errado. Então isso é muito sério, porque a maior guerra que esse homem estava enfrentando agora não era mais a batalha que ele tinha que ir. A maior guerra que ele estava enfrentando agora era na própria mente dele. Era essa guerra na mente. E quantas guerras nós não passamos, temos que enfrentar na nossa mente. Quantas batalhas nós temos que enfrentar na nossa mente. Quantas guerras na mente tem atrapalhado os sonhos do povo de Deus, os projetos do povo de Deus. Quantas vezes a guerra começa, chega ali na mente, e por conta disso aí as pessoas já querem desistir, as pessoas já querem jogar tudo para o alto, a guerra está na mente. E o inimigo ele sempre vai lançar esses dardos, o inimigo sempre vai lançar. Por isso a palavra nos ensina a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, mas sobretudo o escudo da fé, amém, igreja? Para prevalecer contra esses dardos, porque muitas das decisões insensatas que as pessoas tomam na vida é por conta da guerra na mente, é por aceitar, é por receber essa guerra na mente, deixar aquilo ir ganhando espaço ali, ao ponto de descer ao coração. Então o inimigo sempre vai lançar, mas o Senhor nos dá a armadura, amém? E nós temos que tomar posse dessas armaduras do Senhor. Nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor deixa disponível para nós, daquilo que o Senhor deixa disponível para o seu povo. As setas aqui já têm encontrado o coração de Davi. E algo que nós aprendemos aqui nessa casa, igreja, sempre aprendemos aqui, é que a guerra ela começa na mente e ela termina na mente. Ela não pode jamais ganhar espaço no teu coração, amém? A guerra ela vai começar na mente e ela tem que terminar na sua mente. Ontem eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa e tal, ora por mim e tal, e estava passando por uma guerra na mente. E a gente tem que entender que as batalhas, as guerras espirituais, elas acontecem. A gente está passando aí, a gente está em uma semana, a gente está em dias que antecedem aí um batismo. Talvez você que vai se batizar esteja passando por algumas guerras aí na sua mente, com algum receio, com medo de como vai ser, o que vai acontecer. O que você tem que fazer é tão somente confiar no agir do Senhor, é se lançar aos cuidados do Pai. É isso que nós temos que fazer, que Ele vai cuidar de todo o resto. É isso que nós temos que fazer, igreja, é confiar no agir de Deus. Então não se entrega à guerra aí que às vezes é lançada na sua mente, não se entrega às acusações, não se entrega a isso. O primeiro ponto, o primeiro passo é você saber quem você é em Deus, cara. Isso aí já resume e já resolve muita coisa na sua vida quando vem essas setas aí na sua mente. Quem você é em Deus? O que você é em Deus? Quem é a pessoa que você é? Que tipo de pai você é? Que marido você é? Isso aí você sabendo quem você é, você está muito bem resolvido já. Então você já vai saber quem você é em Deus. E você já elimina muitas setas aí nessa mente, amém? Não aceita a acusação do inimigo. Se apega à palavra do Senhor, se agarra ao Espírito Santo. Começa a adorar Ele quando vem essas guerras. Adora ao Senhor, glorifica ao nome do Pai, amém? Um soldado ele vai passar pelo tempo de paz, vai passar no tempo da guerra. Mas o que a gente aprende é que em tempos de guerra a gente vai continuar adorando e glorificando ao Senhor da mesma forma, amém, igreja? Então não deixe essa seta encontrar espaço no teu coração. O próximo passo de Davi seria ainda mais cruel. Lá no versículo 14, e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes,
saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Pula lá para o versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, lamentou ao seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, o que a gente vê aqui, cara, é a pressão fazendo com que esse homem haja cada vez mais de maneira inconsequente. É por isso que nós temos que parar, nós temos que entender a estação, nós temos que entender como é que está a nossa vida e não apenas deixar as coisas irem acontecendo da maneira que está. Você tem que parar, você tem que analisar, você tem que buscar entender no Senhor. Pai, qual é a estação? O que é que o Senhor espera de mim agora? Pai, será que eu preciso continuar carregando isso aqui para a minha vida? Pai, será que agora é tempo de eu deixar isso de lado? Será que agora como é que eu tenho que fazer daqui para frente? O que é que o Senhor espera de mim nessa estação? Eu sei, Jesus, lá atrás eu já lancei tantas sementes, Pai, tantas sementes erradas. Eu sei daquilo que é uma consequência que eu estou colhendo hoje, mas a partir de agora, Jesus, eu quero colher, eu quero lançar uma nova semente, Pai. Então não viver mais uma vida pautada no imediatismo, mas conduzir a sua vida agora, permitir que a sua vida seja conduzida pelo Espírito Santo, encarando de frente as situações, encarando de frente os problemas, não fugindo das consequências, confiando no agir do Senhor, amém? É isso que nós temos que fazer, porque o que o Senhor nos revela nessa noite é que não importa qual seja o momento, não importa qual seja, se é tempo de paz ou se é tempo de guerra, mas o que o Senhor espera de nós é que a gente permaneça, é que você permaneça, amém? É que você permaneça, mas permaneça agora não lutando de qualquer forma, não abandonando as situações, mas encarando de frente. Encarando de frente, porque quando nós corremos, quando nós fugimos, vai ficar lá a situação. Aquilo para ser resolvido. Se tratando de algo espiritual, talvez você acha que resolveu hoje e tal, deixou aquilo ali de lado, mas lá na frente acaba surgindo de novo. Porque as coisas elas têm que serem arrancadas na raiz, amém? As coisas elas têm que serem arrancadas na raiz. E é por isso que muitas vezes o Senhor nos pede que nós sejamos radicais, bem posicionados. Não ter medo daquilo que as pessoas vão pensar de nós, mas ser posicionado no Senhor, entender, Pai, o que é que o Senhor espera de mim? O que é que o Senhor deseja de mim para essa estação? O que é que o Senhor quer que eu viva nessa estação? Eu não quero fugir da guerra, Senhor, eu não quero fugir das batalhas, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo em todo momento, mas apenas me conduz, se apresenta dessa maneira, simples, humilde diante do Senhor, sincero, mas não fuja das situações, encare de frente, amém? Porque às vezes a gente pensa que está fazendo algo e está escondendo do Senhor, está enganando alguém, na verdade quem está sendo enganado é você mesmo, que está se permitindo ser enganado, porque a Deus ninguém engana, amém? Então nós temos sim que passar pelos processos, e a gente vê aqui, a pressão foi levando, aquilo que foi levando esse homem a essa atitude tão insensata de tirar a vida aqui, do seu servo, que se apresentou diante dele, com tanta sinceridade, com tanta lealdade, e Davi ainda fez com que isso aqui, permitiu essa situação acontecer, porque a pressão faz isso, amém? A pressão faz isso, caramba, agora eu fiz isso aqui, e agora eu não vou ter como resolver, aí acaba fazendo outra coisa errada aqui, aí lá na frente faz outra coisa errada, e aí quando vê está cercado, cara, está na cama de gato, caiu, está cercado ali, e aí para se levantar, meu irmão, Deus é misericordioso, Ele levanta, mas tem muita coisa na nossa vida que pode ser evitada, amém? Tem muita coisa nessa vida que pode ser evitada, e o primeiro passo para isso é você encarar de frente as situações, é você encarar de frente talvez os problemas, é você encarar de frente o tempo de guerra e não fugir desse tempo, é entender que é um processo.
Deus nunca vai estar sozinho. A gente ouviu aqui a palavra de domingo aqui. Não tem nenhum fardo tão pesado que você não possa suportar. Então, que se apegue a essa palavra e continua confiando no Senhor. Davi coloca Urias na linha de frente. Esse homem é morto. Davi leva a mulher dele para casa, mas nada daquilo, obviamente, estava agradando ao Senhor. Nenhuma daquelas atitudes. Houveram as consequências, e se você continuar lendo aqui no próximo capítulo de 2 Samuel, você vai ver o desfecho aqui dessa história. Essa criança nasce, adoece e morre. Então sempre haverão as consequências, sempre vai haver as consequências. Mas apesar de tudo isso aqui que aconteceu, o que a gente vê após esse momento aqui é um homem que se arrepende, cara. E o arrependimento representa para nós, para o povo de Deus, sempre um lugar de recomeço, amém? Sempre vai ser esse lugar de recomeço. Tudo isso aconteceu, essa criança morre por consequência de escolhas pautadas ali na facilidade. Vou esconder, eu posso deixar isso para cá, manda trazer ele aqui, manda ele lá para a mulher, ele vai deitar lá com a mulher, vai dizer que o filho é dele. Então as coisas vão acontecendo dessa forma. Então não se trata de conduzir a nossa vida na facilidade, porque nem sempre a facilidade vai ser o caminho que Deus quer que a gente siga, amém? Nem sempre o conforto vai ser o lugar que a gente esteja. Às vezes o Senhor está nos chacoalhando para que a gente saia da zona de conforto e possa viver outros níveis, possa entrar em uma nova estação, possa viver aquilo que realmente Ele já tem preparado para a nossa vida, para a nossa história, amém, igreja? Mas diante disso tudo, meus irmãos, o que o Senhor quer que nós nos atenhamos aqui é o fato de não dar as costas para os problemas ou para as dificuldades. O Senhor espera que a gente encare tudo de frente, amém? Você não foi convocado para ser um soldado apenas no tempo de paz. Não é apenas no tempo de paz, você é um soldado em todo momento. Em todo momento você é um soldado do Senhor. Em todo momento você carrega essa bandeira do Evangelho de Deus. Em todo momento você está carregando, amém? Em todo momento você está ali sendo o embaixador de Cristo. Por isso não importa o quão difícil seja aquilo que você vai enfrentar, ou até mesmo aquilo que você está enfrentando hoje, as batalhas, as dificuldades, o problema que você está tendo que encarar hoje, não importa o que esteja acontecendo, continue encarando a situação de frente, continue buscando a verdade, continue conduzir a sua vida por aquilo que o Espírito Santo está te movendo, por aquilo que a palavra de Deus nos instrui. É essa verdade que a gente tem que seguir. O que importa é isso, é que encarando a situação acerca do que a palavra me ensina e sendo conduzido pelo Espírito Santo, eu já estou lançando uma semente para que a próxima colheita seja de bons frutos. É isso que vale para a gente, amém? Não importa o quão difícil seja aquilo que você está enfrentando, mas que você, a partir desse momento, encare a situação acerca do que a palavra te revela, acerca do que o Espírito Santo te conduz, e começa a lançar as sementes para que a próxima colheita, ela já seja de bons frutos, amém? Apenas o simples fato, que não é simples, de você se arrepender diante do Senhor, você já está lançando uma semente aí que você irá sim colher os bons frutos na próxima estação. Apenas o fato de você chegar diante do Senhor com a sua verdade, com a sua sinceridade, se arrependendo diante dele, você já está lançando essa semente para uma colheita de bons frutos lá na frente. Por isso, igreja, não tenha medo de seguir essa verdade, não tenha medo de seguir ao Senhor, não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor está te pedindo nesse momento. A gente falou do imediatismo, da velocidade que as coisas estão acontecendo. E se é para você ser imediatista, seja imediatista em viver a vontade do Senhor, em desejar viver a vontade do Senhor. Seja imediatista em deixar Deus conduzir a sua vida, em entregar a sua vida aos cuidados do Pai, a viver a vontade do Senhor, porque isso aí sempre vai ser a melhor escolha para nós, igreja, porque a vontade do Senhor, ela sempre será boa, perfeita e agradável. Não tem como a gente fugir dessa realidade.
escutamos isso várias vezes, sempre vamos ouvir, mas é porque a verdade do Senhor é isso aí. É isso que representa para a gente, esse lugar de segurança, esse caminho de segurança para nós, amém? Então não tenha medo de continuar lançando as sementes da obediência, continue confiando no poderoso agir do Senhor, em nome de Jesus, amém? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Lá em Jeremias 29, a partir do versículo 11, fala: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Assevera o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei, e os repartirei para o lugar de onde o deportei, afirma o Senhor. Em Deus, igreja, já tem um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam debaixo da sua vontade, amém? Já tem um plano perfeito do Senhor para a tua vida, e o plano que Ele tem é de vos fazer prosperar, planos de paz, não de trazer dor, de trazer prejuízo. O contexto aqui fala a respeito de quando o povo foi levado ao exílio babilônico, mas o Senhor diz: olha, continua crendo, continua perseverando. Esse povo passou lá 70 anos, e esse povo passava por suas guerras, as suas lutas, era uma cultura totalmente diferente, mas a direção do Senhor para esse povo lá, passando as suas guerras e as suas batalhas não importa o que aconteça, não importa os dias, não importa se você vai estar trabalhando naquele lugar, mas que você continue frutificando. Essa era a direção do Senhor para aquele povo. Então, igreja, não importa qual seja o momento, a batalha, a guerra que você esteja enfrentando, apenas continue adorando ao Senhor, continue glorificando, exaltando o nome do Pai, porque Ele tem planos para a sua vida. O Senhor nunca te esqueceu, o Senhor nunca te abandonou. Ele tem planos de fazê-los prosperar, não de trazer dor e prejuízo. Ele tem planos de trazer paz para a sua vida. Apenas confia no Senhor, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falido é, os reinos em vão, teu trono acima.
Aleluia, Jesus, aleluia. Teu nome é poderoso, Espírito Santo. Quando nós nos rendemos ao teu agir, Pai, é aí que nós deixamos de ser impotentes, Senhor Deus. Não precisa a força do nosso braço, mas é apenas se render ao agir do Espírito Santo, amém? E nessa noite, igreja, Ele nos faz um convite mais uma vez, para que nós venhamos confiar no agir poderoso do Senhor. E Ele nos convida, Ele convida você que nunca fez uma oração de entrega, essa oração de se render ao Espírito Santo. Você está se rendendo aos cuidados do Pai. Você agora, quando se rende ao Senhor, você está dizendo: Pai, não sou mais eu agora, mas é o Senhor agindo através da minha vida. Eu te peço, conduz a minha vida daqui para frente. Eu sei que eu tenho minhas guerras a serem enfrentadas, mas eu sei, Jesus, que com o Senhor eu irei vencer cada uma delas. E o Senhor te faz um convite nessa noite, para que você possa se render ao agir dEle mais uma vez, amém? Você que está nos visitando, ou até mesmo você que já é da casa e deseja fazer essa oração, vou pedir que todos fiquem de olhos fechados e deseja fazer essa oração de rendição, de entregar realmente a sua vida ao Senhor. Aí do seu lugar, levanta a sua mão bem alto. Dá esse sinal ao Senhor, é o sinal que você dá ao Espírito Santo, amém? Para que Ele possa continuar conduzindo, cuidando da sua vida. Aleluia, Jesus. Você que fez essa oração, se coloca de pé. Aliás, você que deu esse sinal ao Senhor, se coloca de pé. E repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entendi, Pai, que não há como fugir dos problemas. Mas eu entendi que a solução para todos eles é entregar minha vida aos teus cuidados. Por isso, Jesus, nessa noite, eu me rendo ao teu Espírito Santo. Eu declaro que eu sou teu. E eu declaro, Jesus, que a minha vida pertence ao Senhor. Te peço, Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o meu nome nunca mais seja arriscado de lá. Eu declaro, Jesus, eu sou teu. A minha vida pertence ao Senhor. O Senhor é o meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, amém? Senhor, eu oro por essas vidas, Pai, que fizeram essa oração, que se entregam ao teu agir, aos teus cuidados. Eu glorifico ao Senhor por elas, Pai. Te peço, Espírito Santo, eles deram esse sinal ao Senhor, que em nome de Jesus, de uma maneira poderosa e intensa, o Senhor possa continuar ministrando a vida deles. Quando sair daqui, que o teu Espírito Santo dê os próximos passos, as próximas direções, mas que eles confiem apenas no Senhor, Pai. Não adianta se preocupar com amanhã, com o que está por vir, porque o Senhor cuida de todas as coisas, Pai. Eu declaro as bênçãos do Senhor, os cuidados do Senhor sobre essas vidas, os anjos do Senhor acampados ao redor de cada uma delas. E que em nome de Jesus, Pai, nós declaramos em unidade que essas vidas, elas irão viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado e reservado para elas. Nenhuma vírgula da história delas, Senhor Deus, será apagada. Eles irão viver os seus planos, os seus projetos e o propósito que o Senhor tem para elas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos aqui, Senhor Deus, a intercessão dessa casa, Senhor Deus, a favor dessas vidas, as nossas orações estendidas a essas vidas também, que em nome de Jesus eles sintam-se abraçados nesse ambiente pelo Teu Espírito Santo e que eles criem raízes no nome precioso de Jesus. Que a igreja aplauda forte ao Senhor e glorifique ao santo nome do Pai. Aleluia, aleluia, amém? Você que nos visita, você que fez essa oração, lá na saída o pessoal do Boas-Vindas vai estar lá para pegar o teu contato, amém? Ninguém foi chamado para andar, para caminhar sozinho. Nós somos a igreja e nós queremos caminhar juntamente com vocês, amém? Glória a Deus. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos encerrar esse culto orando o Pai Nosso. Glória a Deus, amém? Levanta a mão da pessoa que está do seu lado bem alto. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Aleluia, que você vá para casa na santa paz do Senhor, que em nome de Jesus você possa ter dias de paz, mas independente dos momentos, que você saiba que o Espírito Santo está com você em cada um deles. Entenda, você é um soldado do Senhor, você faz parte desse exército, e em nome de Jesus você sai daqui ainda mais fortalecido pelo Espírito Santo. Vai na santa paz do Senhor, nos vemos aqui domingo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de ir embora, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e glorifica mais uma vez o nome do Senhor, em nome de Jesus.